E aí, pessoas, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui pra falar sobre um anime da temporada de janeiro desse ano. Acabou de sair o último episódio de Kaifuku e eu terminei exatamente agora de assistir e vim aqui pra falar pra vocês o que eu achei. Cara, eu não tenho palavras pra descrever o que eu acabei de ver. Sério, eu não sei o que dizer. Tá, eu vou me acalmar aqui, então vamos por partes. Eu já tive contato com um mangá de Kaifuku em meados de 2019, mais ou menos. E eu nem preciso comentar a reação que eu tive, né? Mas mesmo querendo morrer enquanto lia, eu me segurei só pra ver o quão absurdo aquilo ia ficar. Até que chega naquela parte em que o Kieru obriga a Blade a seduzir os maromba lá pra não ser comida viva, e ali eu parei. Tá certo que já tinha muitos outros momentos absurdos antes, mas, nossa, naquele momento eu já tinha entendido que se eu virasse mais um capítulo a minha vida nunca mais ia ser a mesma. Então eu só deixei de lado. Até que em algum momento do ano passado decidiram adaptar isso pra anime. E eu me impressiono com a lábia de quem conseguiu convencer os caras a adaptar isso. Enfim, agora que eu terminei, eu posso dizer que o meu estado psicológico ainda tá saudável. Teve diversas vezes que eu quis furar meus olhos, mas eu relevei tudo pelo conteúdo. Eu vi bastante comentários sobre a obra, principalmente no Facebook e no canal do Marco, dizendo que o anime não é pra normes ou que é pra homem de verdade, que quem não gostou é da turminha do mimimi e por aí vai. Olha, nessa lógica eu prefiro ser burro do que elogiar isso aí. Mas a minha pergunta é, como alguém consegue se sentir confortável assistindo isso? Pra mim, é inconcebível alguém simpatizar ou apoiar o que o protagonista tá fazendo. O enredo não tem, porque isso aí é um hentai que tá no site errado. E como qualquer hentai, uma coisinha fútil já é motivo pra 10 minutos de putaria. E Kaifuku segue essa linha aí. O autor até que tentou, vai. É sobre um curandeiro que é violentado e abusado por todos que estão em volta dele. Então quando ele tem a chance de refazer sua vida voltando no tempo, ele opta por se vingar ao invés de buscar uma vida melhor. Até aí dá pra entender, vai, ele tava cego por conta da raiva e não raciocinou direito. Mas aí depois de voltar, ele revive todos aqueles traumas outra vez só pra poder se vingar. E a partir daí começando a nossa história do herói da cura. Mas aí você me pergunta, tá, mas qual é o problema com agressões sexuais no enredo? E eu lhe respondo, meu consagrado. Eu apoio sim colocar esse tipo de conteúdo em anime, filme, livro. Eu não vejo necessidade em esconder esse tipo de coisa da mídia, porque também faz parte da crueldade do nosso mundo. E isso é um ótimo elemento pra desenvolver situações boas e trabalhar uma mensagem por cima. Contar a história pela perspectiva do abusador para nos mostrar o quão doentia é a cabeça de alguém que faz isso é um ótimo exemplo de como usar esse elemento. Não para fazer o personagem principal ser ed, ilegal ou deixar os espectadores satisfeitos por ver isso acontecer. Infelizmente, se tu procurar pela internet, tu acha um monte de comentário do tipo, ele tá mais que certo, ou que no lugar dele eu faria a mesma coisa. Por favor, se você acha isso, peça ajuda psiquiátrica e nunca mais se aproxime de uma mulher na vida. Mas de tantas pérolas proferidas pelos fãs disso, uma coisa que usam bastante pra argumentar a falta de noção do autor é a famosa mas é só uma ficção, quem se importa com desenho? Realmente é ficção, ainda bem, né? Mas me diz, resolve alguma coisa pra você? Eu vou perguntar de novo, você consegue se sentir confortável assistindo esse treco? Você realmente tá gostando do que tá vendo? Cara, mais fácil você ir assistir um hentai que tem coragem de aceitar que é um hentai, assim ninguém vai atacar ele. Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, e na minha visão o autor ele pode sim escrever sobre a maior merda que ele quiser à vontade, eu vou tá lá defendendo isso a todo custo. Mas por outro lado, fazendo isso, ele também tem que acabar com as consequências do que ele escreveu. E pra fazer igual o anime na vida real, eu não acho que seja qualquer um, até porque a maioria da galera concorda que isso é horrível. Pra mim, só pessoas que já têm tendências a fazer esse tipo de coisa podem sim ser influenciadas, então esse quesito aí deixa abafado. Voltando ao assunto, uma cena de estupro não deve ser cancelada automaticamente, porque uma história com um enredo mais adulto pode ter e ser algo incrível no sentido de contribuir pra história ou pro desenvolvimento de algum personagem. Mas o anime faz isso? Não. Ele simplesmente banaliza esse tema, tratando ele de maneira mais leviana possível. É como se o autor realmente quisesse justificar os atos do Kieru. A princesa lá é um lixo de ser humano. É compreensível o protagonista querer se vingar. Claro que tinham diversas outras maneiras dele fazer isso, mas a que ele escolheu não é ruim. Seguindo essa linha, teria sido muito melhor se fosse algo mais implícito ou com um pouco mais sutil, como a cena do primeiro episódio de Goblin Slayer. E principalmente quando esses abusos se repetem muito. Mas é claro que a introdução de um tema bastante delicado, principalmente nos dias de hoje, é executada em uma cena de 10 minutos de sexo explícito. Nossa, outra coisa horrível, peraí, já continua o assunto. Lá no primeiro episódio, quando estão criando um pretexto pra obra começar a andar, que acontece de um jeito tão expositivo e barato que eu não vou nem comentar, toda a ideia pra fazer funcionar a trajetória do Kieru gira em torno do poder dele. Essa parada dele ser o healer, mas a cada pessoa que ele cura, ele também absorve as experiências e sofre junto, eu realmente achei isso muito bom e é super interessante. Mas é Kaifuku, tá ligado? Demorou tipo 10 segundos e fica nítido que só vai ser mais um recurso barato pro Kieru fazer o que ele quiser. Ele é literalmente onipotente. Qualquer problemática que aparece na frente do Kieru é resolvida da maneira mais rasa e ridícula que dispensa comentários. Cara, eu acho o Kieru, tipo, o pior personagem existente
Ele é tão contraditório, incoerente, ele ultrapassa todos os limites do odiável. Essa desgraça ainda tem a coragem de debater justiça e ideais. O Kyaru, que apagou as memórias das duas irmãs princesas lá e continuou abusando delas. Pra quê? Ele já apagou as memórias dela. Agora elas são pessoas completamente diferentes e sem culpa de nada. E ainda assim ele continua nessa tecla. Ele tem aquele discurso de só se vingar de quem faz mal pra ele, só que isso não cai bem porque tudo e todos querem fazer mal pra ele de algum jeito. Não tem exceção. Então é só outro recurso extremamente conveniente pra ter mais cenas de sexo. Qual a necessidade de deixar essas cenas rolando? O que isso influencia no enredo? E depois que ele faz sexo, ele ainda fica rindo como eu tô amando a minha vingança. Irmão, que vingança? Já passou, elas não sabem mais nada, ela não tem por que continuar com isso. É muito nítido que o autor ele quer engrandecer e justificar as ações dele com esses exageros. Além de deixar tudo mais expositivo, porque sempre vai ter alguém ali pra perguntar o que o Kyoru fez. E ele é o herói da cura, mas o que ele menos faz é curar os outros. De novo, eu não tô dizendo que o anime não deveria ter cenas de sexo, mas puta merda, quando mais da metade do episódio é sobre uma cena de sexo idiota, aí não tem como defender. Se isso ainda fosse um pretexto pra explorar o psicológico do Kyaru e mostrar como tudo isso destruiu a mente dele, mas não, é só cenas gratuitas e fetichentas que não acrescentam em nada. E fora que isso do psicológico dele ser explorado nem existe. Tá, a essa altura a gente já entendeu que o anime é um lixo, mas ainda tem os cenários, a arte visual, a animação, tem, mas aí a execução dessa coisa é uma das piores, se não a pior coisa que eu já vi na minha vida. O anime é o extremo do extremo de feio. É muito torto e tá lotado de frames horríveis, principalmente nos mais estáticos. A imagem na tela lá, que normalmente tem um detalhamento maior, porque vai ficar muito tempo parada ali na tela, mas nem isso tem. E todos os outros pontos também são horríveis. Sonoplastia, direção, que é muito falha. De todas as cenas que teve uma que foi o ápice pra mim. Tem aquele lance lá com a Setsuna sobre o Kyaru simpatizar com ela por ter conta do passado e do povo dos lobos de gelo lá, um negócio assim. Que é uma tentativa fajuta de dar qualquer profundidade pro personagem. Mas lá no episódio 4, quando ela consegue se vingar, como ela era bem arisca e na hora que tem que ter a conversão dela pro lado do Kyaru, é esperado que tenha uma cena bonita sobre isso. O que não é o caso, porque essa cena é uma merda em todos os sentidos. Eu legitimamente fiquei triste vendo aquilo pelo quão falho e idiota aquilo foi. Eu perdi tudo quando compararam o futuro dela com o pau do cara. Ali pra mim foi o ápice. Mas tem peitos em todos os episódios, né? Então quem liga pra isso, né mesmo? E ainda vem gente dizer, mas não tem que levar o anime a sério. Há uma linha perceptiva entre o que pode ser levado a sério e o que não. É diferente de você falar que não é pra levar a sério o Keijo ou o Kill la Kill, que são uns negócios full retardados só pra ter cenas legais. Aqui quando acontece uma cena de vingança é pra você comemorar junto. Ou quando o Kyaru começa a comer todo o harém dele, é pra você ficar tipo, o cara é muito bravo. Por mais que eu já soubesse do que se tratava, eu tava ali pra ver um pingo de história. Mas fazer um misto de abuso e um personagem principal que deveria ser louvado não é algo que funciona. Eu tentei, mas eu tentei muito buscar qualquer coisa pra dar uma nota maior, mas não deu. O anime simplesmente pega tudo que tem de ruim e piora ainda mais. Mas enfim, acho que eu acabei me exaltando um pouquinho durante o vídeo, eu peço perdão. E nos próximos vídeos aí eu já vou estar comentando sobre a temporada de janeiro desse ano, que eu não fiz vídeo porque sou um animal. Mas enfim, semana que vem eu vou estar aqui de novo, então tchau!